Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Aqui a gente vai falar sobre os ritos processuais trabalhistas. Os ritos nada mais são do que estradas, caminhos, né, que você pode fazer no processo, a estrada que você vai escolher para você alcançar o bem da vida, que é o direito material. Então, aí nós temos aqui três caminhos principais. Lógico que dentro do processo do trabalho, além desses três caminhos, são cabíveis aqueles ritos especiais, aqueles procedimentos especiais que nós temos lá no Código de Processo Civil. Então, a depender da circunstância e do caso, é possível fazer ação monitória, por exemplo, que é um procedimento especial lá do CPC que a gente aplica aqui. O mandado de segurança também tem seu rito próprio, da lei do mandado de segurança, que nos casos em que caiba o mandado de segurança de competência da Justiça do Trabalho, utiliza-se a lei do mandado de segurança. A ação rescisória também a gente busca lá do CPC o seu procedimento. O que a gente vai falar sobre são os três caminhos principais que nós temos dentro do processo de trabalho, né? E aí os três principais é o rito ordinário, o rito sumaríssimo e nós temos o rito sumário. Então nós vamos analisar aqui as principais diferenças entre eles. E para a gente estudar de uma maneira mais didática possível, eu acho que a gente precisa entender quais são os atos processuais, né, que compõem o rito ordinário, que é o rito, como o próprio nome diz, ordinariamente acontece. E aí nós depois vemos o rito sumaríssimo e o rito sumário. Digo por quê? Porque basicamente a marcha processual vai ser a mesma, com sutis diferenças que nós vamos ver em cada ato processual propriamente dito. Então vamos lá, o rito ordinário, né, ele começa ali com a petição inicial, aí nós vamos para a notificação, citação, próximo passo ele vem com a audiência, aí dentro da audiência a gente tem a prática de atos, né, ela o processo de trabalho, como digo sempre, é um processo de audiência, 70% dos atos processuais geralmente são praticados em audiência, então ali acontece a leitura da primeira proposta conciliatória, a leitura da petição inicial, recebimento da defesa, a produção de prova oral, nós temos aí as razões finais e a segunda tentativa conciliatória. Depois, sentença e vai para o recurso ordinário, vai para o recurso de revista. Então, em síntese, esse é o nosso rito ordinário. Ele é utilizado em causas que tenham, somem o valor da causa a mais do que 40 salários mínimos, né? Então, quando o valor da causa é superior a 40 salários mínimos, necessariamente ele vai se processar pelo rito ordinário. Ok, agora vamos ver a diferença dos outros dois ritos, né, que nós temos para esse do rito ordinário. Vamos primeiro falar do rito sumaríssimo. Então, qual que é a principal diferença entre o rito sumaríssimo e o rito ordinário? O valor da causa, tá? Então, o rito ordinário, enquanto ele o valor da causa superior a 40 salários mínimos, no rito sumaríssimo é entre 2 até 40 salários mínimos. Tá? Então, o valor da causa é a principal diferença entre um e outro. Agora, no andamento ali, o que acontece? Aí a gente tem que tecer. Na petição inicial, né, a gente tem alguma diferença ali. Por exemplo, na petição inicial ela não admite emenda. Né? Então, no rito sumaríssimo, nós não admitimos emenda à petição inicial. Até com relação a situações que no rito ordinário nós temos lá, por exemplo, o endereço que está errado, a gente pode corrigir o endereço e indicar outro ou partir para a citação por edital. Aqui no processo do trabalho, no rito sumaríssimo, nós não temos isso. Então, não admite emenda. Então, quando o endereço está errado, o processo já é extinto. E até porque não se admite, né, essa é uma outra diferença também no rito ordinário, não se admite notificação, citação por edital. Um ponto importante que chama a atenção de quem estiver nos assistindo é com relação à fazenda pública. O rito sumaríssimo não é aplicável à fazenda pública. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos uma causa, o valor da causa que seja menos do que 40 salários mínimos, e o que indica, né, a aplicação aí do rito sumaríssimo, mas se nessa causa tiver a fazenda pública aí, e suas autarquias, né, vamos dizer assim, necessariamente ele vai se processar pelo rito ordinário, mesmo tendo menos do que 40 salários mínimos. Tá? Então, essa é um detalhe importante a ser colocado. Então, por exemplo, a gente tem situações de demandas
que tem lá a parte principal e tem uma terceirizada, né? O município, por exemplo, o município contratou uma empresa terceirizada, essa empresa terceirizada não pagou as verbas rescisórias, a pessoa demanda a própria empresa, né? O empregado demanda a empresa e coloca o município ali no polo passivo, o município, ou o estado, conforme, né? Enfim, a situação concreta que esteja sendo discutida, o município vem para responder junto de forma subsidiária. Então, nesse caso, por exemplo, se o valor da causa for menor de 40 salários mínimos, como nós temos o município, ou uma pessoa, um ente público, né, no polo, necessariamente ele vai ser processado pelo rito ordinário, mesmo a causa tendo menos do que 40 salários mínimos. Então, é um ponto importante aí de que é preciso ter ciência. Outra diferença é com relação, lá na produção de provas, já seguindo para a questão da audiência, na produção de provas, né? No rito ordinário a gente tem um limite de 3 testemunhas e no rito sumaríssimo a gente tem um limite de 2 testemunhas, né? Então essa é uma sutil diferença entre um e outro. Na sentença, é como se fosse igual no juizado, dispensa-se o juiz de fazer o relatório, né? Então essa é uma outra sutil diferença. E aí nós vamos ver, né, outra diferença lá no recurso de revista. Tá? Que no rito sumaríssimo, só para vocês entenderem, no rito ordinário, o recurso de revista, ele é cabível lá por violação da lei, violação da Constituição, violação de súmula do TST, violação de OJ do TST por divergência jurisprudencial. Então, o rito ordinário, a gente tem todas essas hipóteses em que são cabíveis o recurso de revista. Aí no rito sumaríssimo, nós temos uma restrição com relação a isso. Porque no rito sumaríssimo, por exemplo, não cabe recurso de revista por violação à lei, não cabe por violação à orientação jurisprudencial e também não cabe por divergência jurisprudencial. Então, tem essas restrições. Basicamente, vai caber contra violação de súmula e violação da Constituição Federal. Então, temos essa diferença entre o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Passamos agora a diferença entre o rito ordinário e o rito sumário. Né? Então, com relação ao rito sumário, é um rito de alçada que a gente fala, ele é instituído pela Lei 5584/70, ele é para causa até 2 salários mínimos. Eu acho muito difícil hoje a gente ter esse tipo de causa, geralmente as causas superam, né, 2 salários mínimos, mas a gente tem esse rito de alçada. E basicamente ali, com relação ao rito ordinário, a gente tem com relação à ata de audiência, em que não precisa constar, né, o resumo dos acontecimentos. O juiz só vai colocar a conclusão fática dele daquela determinada circunstância. Então, essa é uma da diferença com relação à ata da ata de audiência, que ela é muito mais abreviada do que no rito ordinário. E também, a outra principal diferença é com relação aos recursos. Os recursos no rito de alçada, rito sumário, é só admitido quando houver violação constitucional, ou seja, quando tiver matéria constitucional. Caso contrário, não se nem admitido o recurso. Então, o recurso ordinário ele só vai ser admitido quando eu tiver ali uma discussão de índole eminentemente constitucional. Fora essas hipóteses, as decisões do rito sumário, elas são irrecorríveis. Aí, com relação ao rito sumário também, né, o recurso de revista, só se houver matéria constitucional, violação à Constituição, então não cabe no rito sumário, no rito sumário recurso de revista por violação à lei, súmula do TST, OJ ou mesmo divergência jurisprudencial. Então é isso, essas são as principais diferenças entre os ritos processuais que nós temos, entre o rito ordinário, rito sumaríssimo e rito sumário.